da Adagro, o Jurandir Cavalcante Júnior, para entender um pouco mais sobre o combate à doença. Jurandir, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Laís, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí, Laís, pela oportunidade de estar discutindo com a comunidade em relação à mosca do estábulo, que é uma praga tão importante hoje para a agricultura e agropecuária do estado de Pernambuco. A gente vem acompanhando, né, Jurandir, esses casos aqui dentro do Jornal da Cidade já tem um certo tempo. E aí a pergunta que eu queria fazer inicialmente para você é o seguinte: essas ações que foram realizadas tanto em Barra de Guabiraba quanto em Cortês já atendem a uma necessidade devido a muitos casos na região, né? Laís, infelizmente a gente tem uma proibição hoje no estado, né? A gente sabe da importância da avicultura e da produção de cará e inhame na região, né, que envolve aqueles municípios que compõem Amaragi, Barra do Guabiraba, Bonito, Camusim de São Félix, Xangrande e Sairé, Gravatá. A gente tem consciência da importância econômica que envolve a economia, mas infelizmente nós tivemos uma proibição devido à questão da explosão do surto populacional da mosca do estábulo, com a Lei 17.890 de 2022. Então, nós estamos intensificando a fiscalização porque a lei proíbe, para o ano de 2024, a utilização da cama de aviário devido à crescente onda populacional dessa mosca. Você fala aí sobre essas proibições, né, Jurandir? E assim, acontece, por exemplo, com a febre aftosa, que o gado fica impossibilitado de ser vendido, de ser comercializado, né, de transitar, sem que haja a vacinação e tudo mais. Há também um controle para essa questão da mosca dos estábulos, né, que impeça a comercialização dos animais? Mas a lei estipulou um vazio sanitário, certo? A gente tem hoje um vazio sanitário, que é a não utilização. No caso, a gente vem desde o ano de 2023, 2024, proibiu, a lei foi alterada, proibindo o uso em 2024, e uma avaliação para 2025. Então, o primeiro ponto é o vazio sanitário. As outras questões são a parte educativa, porque a lei traz um condicionante para o uso da cama de aviário e esterco de aves, que ele cita que na atividade agrícola ela deve ser colocada como fundação, ou seja, a 20 centímetros de profundidade, para que a mosca não tenha um ambiente propício para a oposição, ou seja, para proliferar. Então, o que é que tem acontecido? Geralmente, o agricultor, ele compra esse material e ele faz a adubação de fundação, mas também faz uma adubação de cobertura. A cobertura é o grande problema, porque a gente tem exposto esse material, que muitas vezes a gente chama de material verde, sem nenhum tratamento, e aí a gente tem um ambiente propício para o desenvolvimento dessa mosca. Então, o primeiro ponto que a lei traz é a questão da proibição, para que a gente entre com medidas educativas. A lei estabelece a adubação de fundação, como eu citei, a 20 centímetros de profundidade. Então, a primeira medida é exatamente essa, o manejo. E ele coloca também que, quando o material estiver exposto, ele deve estar sempre coberto ou ensacado. Além do transporte. O transporte também, quando for permitido, ele tem que estar, o caminhão tem que estar envelopado, que é uma lona protegendo a carroceria, e o material deve estar ensacado, para que evite também a queda desse material durante o transporte. Jurandir, vocês trabalham em parceria com outros órgãos ou até mesmo outros estados para poder fazer esse manejo e essa prevenção? Olha, a gente trabalha principalmente com as secretarias de agricultura, né, dos municípios. A gente tem feito um trabalho educativo, desenvolvemos ações, né, um plano de emergência desde 2023 que a gente vem trabalhando, uma divisão de responsabilidades com as secretarias de agricultura. Essa ação tem se fortalecido porque a secretaria está presente no dia a dia, né, das atividades agrícolas do município. Então, a principal parceria hoje são com as secretarias de agricultura. Mas a gente tem visitado os avicultores, nós temos tido reuniões técnicas, tem um GT no estado, criado pelo governo, para discutir ações para
mitigar os efeitos da mosca do estábulo. Então, nesse GT está envolvido a CPRH, o IPA, a ADAGRO, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado, no sentido de criar soluções para que a gente possa realmente... Porque, veja, Laís, a gente não vai acabar com a mosca do estábulo. Né? A mosca do estábulo, na verdade, a gente tem que aprender a conviver e mitigar as ações dela. Já descobrimos que o foco é a cama de aviário, é a cama de frango, e a gente tem que trabalhar a mitigação dela. E aí só um plano, uma divisão de responsabilidades, como a gente vem fazendo, é que nós vamos conseguir os efeitos esperados. E para quem está nos acompanhando, que é leigo, né, que não trabalha com agricultura, pecuária nem nada, quais são os problemas, Jurandir, que são adquiridos devido à mosca dos estábulos? Olha, a mosca do estábulo, no ciclo dela, deve durar em torno de 2 a 3 semanas, em temperaturas mais quentes, acima de 25 graus. Ela consegue colocar no ciclo, Laís, até 1.000 ovos. Né? Algumas literaturas trazem até 1.000 ovos. Então, você imagine que dentro de um ciclo reprodutivo, ela vai conseguir, na verdade, multiplicar por 1.000 vezes aquela capacidade de sugar o sangue, principalmente dos bovinos e dos equinos. Ela causa uma irritação profunda. Geralmente, ela ataca a parte periférica do animal, que é exatamente as pernas, e a gente já considera, Laís, uma infestação a partir de 6 insetos por perna. Então, o produtor, ele pode observar, geralmente ela pousa no animal sempre com a cabeça virada para baixo, é um indicativo da mosca do estábulo. Ela é um pouco maior do que as demais moscas, que é a mosca do chifre, a mosca doméstica, e a característica dela predominante é a irritação. Então, numa infestação severa, ela vai irritar o animal vai deixar de comer, vai se movimentar muito, vai deixar de beber água, então a gente tem uma perda produtiva, que é o principal. Ela pode levar também uma perda de gestação, né, se o ataque for muito severo, e ela é também um agente vetor de alguns patógenos, né, como o nematóide, o tripanossoma, e até a larva da mosca da berna, ela pode chegar a transmitir. Então, algumas doenças podem estar associadas ao ciclo da mosca. E bom, Jurandir, os produtores que tiverem dúvidas, que precisarem de ajuda da ADAGRO nesse sentido, como é que eles podem e o que é que eles devem fazer? A gente orienta os agricultores, eu vou reforçar novamente, Laís, que para o ano de 2024, a lei está proibindo a utilização da cama de aviário. Nós estamos entrando com medidas educativas iniciais, né, visitando os produtores, fazendo notificação. Foi discutido também a questão do armazenamento desse produto. O armazenamento também está proibido. Então, o trânsito para aquela região que eu citei, envolvendo, vou citar novamente, Laís, os municípios de Amaragi, Barra de Guabiraba, Bonito, Camusim de São Félix, Xangrande, Cortês, Gravatá e Sairé, para os meses de julho a outubro, eles estão proibidos conforme a lei 17.890 de 2022. Então, essa região, ela está com sanção de proibição de transporte e comércio e a utilização. Então, a gente pede a todos que, para evitar outros procedimentos administrativos, que evitem o uso desse material. E para o ano de 2025, nós estamos fazendo cadastros para que o produtor assuma o compromisso para fazer o enterrio desse material a 20 centímetros de profundidade. No compromisso, 2025 será avaliado pelo órgão de fiscalização para ser liberado o comércio. E em relação às granjas, Laís, a gente está pedindo que a granja emita o documento de trânsito, que é o CISE. Então, agora ainda está válido, é bom citar isso, porque o Ministério da Agricultura substituiu o CISE pelo GTS, mas agora o CISE continua válido. Então, quem comprou o CISE tem que emitir esse documento. A ADAGRO vai estar visitando também, além dos produtores de Inhame-Cará, vai estar visitando as granjas para que seja verificada a questão do trânsito e a comercialização desse material.
as granjas que não estiverem emitindo documentos serão notificadas e na reincidência poderão ser autuadas também. Perfeito. Jurandir, eu quero agradecer bastante sua participação aqui, né, seus esclarecimentos. E agora é a gente reforçar com os produtores que eles também façam sua parte, assim como a Adagro está fazendo. Muito obrigada, tá? Até a próxima. Ô, Laís, Perfeito, pode falar. Laís, só reforçando, nós temos a proibição para 2024, ela estendeu mais 2 meses. Nós temos de junho a novembro. A lei traz no artigo 1º, mas no parágrafo 8º do artigo 1º, ela faz esse reforço, estendeu para 2 meses. Então, nós temos junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Perfeito. Então, ela teve uma alteração em 2023 e ela estendeu o prazo para o vazio sanitário. Jurandir, muito obrigada, tá? Até a próxima. Até mais, Laís. Obrigado também a todos. A gente conversou agora com o diretor de defesa em inspeção